Boa noite a todos e todas. Para a gente chegar, vou convidar o sino e a gente trazer a nossa presença. Quem se sente confortável, pode fechar os olhos por um instante. Eu convido vocês para a gente ficar um minutinho em silêncio, observando os ruídos internos, os ruídos externos, observando como seu corpo se encontra nesse momento. Faça uma respiração profunda, enchendo os pulmões de ar, soltando bem devagar. Observe como você está chegando e qual a palavra te vem para trazer no nosso check-in. E eu vou convidar então para a gente fazer uma rodada para cada um trazer a sua palavra. E quem também trouxe a sua flor, pode apresentar a sua flor. Eu vou começar e aí eu convido o próximo para trazer a sua palavra e a sua flor, se tiver. Eu trago esperança e eu esqueci da flor, mas o beija-flor apareceu aqui. Então eu trago o beija-flor de madeira para o nosso centro da roda. Agora eu convido a Maribel para trazer a sua palavra, sua chegança. Estava aqui alguma coisa em torno de serenidade, paciência, relaxamento. Eu não trouxe flor, mas eu estou agora visualizando um lírio. Lírio da paz. Aliás, aqui em casa tá cheio de lírio da paz que eles estão florindo agora, né?
Se puder convidar a próxima pessoa para falar. Eu vou convidar a Nanda. Olá, boa noite. Chego sem flores, mas hoje eu estou entusiasmada, estou meio eletrizada. É isso. Passo para a Maria Cecília. Cecília, o microfone. Boa noite. Eu trago esse... Como que chama esse daqui? Eu ganhei de aniversário. É bem bonito, mas eu não estou lembrando o nome. Se alguém souber, pode falar. É um copo de leite? Não sei. Parece. Parece. Ela vem como planta exótica, que tem umas pintinhas na folha, tem umas cores diferentes. Já faz umas semanas, então ela já está... Mas ainda está bela. E eu acho que eu chego emocionada. Depois eu posso comentar sobre isso, tá bom? Obrigada. Então, vou chamar o Cristiano. Boa noite. Estão me ouvindo? Então, eu também não trago as flores, mas hoje na aula da Mariana, né, foi feito um trabalho de meditação para a gente se imaginar como um grande bosque interno. E foi muito bonito, porque a gente pôde sentir todas as flores em nós, né, como parte dessa natureza. E também minha palavra hoje é confiança, né? Confiança na teia da vida, confiança nessa vida mesmo. Gratidão. Passo aí a palavra para Liliana. Boa noite. Trouxe uma rosa, chego serena e com esperança. Vou ver para quem eu vou passar a palavra. Quem não foi ainda? Vânia. Boa noite. Eu chego tranquila. Não tenho flores aqui no meu apartamento, mas trouxe um passarinho de cerâmica. E passo para o Leandro. Boa noite, gente. Uma alegria participar de novo aqui. Não trouxe também flor. Estou com um dia um pouco fraco, alguma coisa que eu comi, estou com o corpo um pouco fraco, então a palavra que eu queria deixar é de restauração. Passar a palavra para a Elane. Eu chego um pouco doente, precisando de repor as energias, e já agradeço de estar aqui com vocês e encantada com esse 8º capítulo, porque eu já tinha lido esse livro antes, mas a releitura foi muito melhor, me trouxe muitas leituras diferentes dentro desse capítulo. Eu chamo a Roxana. Roxana, eu acho. Oi, pessoal. Eu trago quietude. Não estou com a flor, mas se eu fosse citar uma flor imaginária, seria um girassol. Deixa eu ver aqui. Eu chamo... Não sei quem está votando. É Luísa? Boa noite. Alô? Pode falar, Luísa. Boa noite. Oi, Tamira. Eu não li esses 2 dias, porque eu estava vindo de Salvador para aqui, para minha casinha aqui em Abrantes.
não li que precisava trazer flor, entendeu? Aí agora que eu estou aqui em minha casinha aqui em Abrantes. E eu cheguei aqui, achei uma surpresa, acho que estava até esperando, que é uma orquídea que eu coloquei na goiabeira ali, e ela abriu a flor essa semana. Eu tentei levar lá o celular para mim, mas não consegui, não, que eu acho que a internet não pega, não. Aí eu tirei uma foto aqui, mas não sei se dá para... Eu não sei, que eu estou com tablet, eu não sei tirar a foto com tablet. Então, uma orquídea linda amarela que abriu ali na minha goiabeira. Acabei de tirar a foto ali. Eu queria levar lá para vocês verem, ela está balançando no vento ali, mas está muito linda. Então, está muito feliz de estar aqui. E a minha palavra de hoje é alegria. Obrigada, querida. Depois você manda pra gente a foto da flor, tá bom? Vou mandar. E aí tá faltando a Mari para trazer pra gente a palavra. Bom, então eu também não trouxe flor, porque assim, eu só tiro flor quando o meu arranjo já tá, né, meio caidinho, aí eu boto o arranjo, mas geralmente eu tiro as flores quando elas já floresceram, expressaram a sua essência e as abelhas já foram lá, e eu tiro quando elas já estão. Então hoje eu trago a flor da camomila que está aqui no meu chá para a gente regenerar, né? Para ser uma noite regenerativa. Então a palavra que eu trago é regeneração, que a gente tenha uma noite aí regenerativa com esse capítulo sobre o tempo profundo. É isso, gratidão por a gente estar aqui essa noite. Bom, então a Mari pode dar continuidade, né? De trazer a nossa vivência de hoje. Então, eu vou pedir para a gente buscar aquela postura confortável, e pegar, já deixar aí pertinho papel, caneta, que a gente hoje vai fazer a carta do futuro, né? A carta da 7ª geração. Então, a gente vai fazer uma introspecção e depois a gente vai fazer uma experiência mediúnica de registrar, né, o que vem para a gente, né, o que emerge, né, a partir da gente. Então já deixem aí lápis, caneta, papel do lado de vocês, próximo. E aí quem quiser apagar um pouquinho a luz nesse momento para ficar mais para dentro, mais introspectivo. Eu vou colocar aqui um fundo com uma música. Vê se vocês escutam bem a música. Vou diminuir um pouquinho. Tá bom o som? Eu vou pedir para a gente buscar uma postura que seja confortável, fechar um pouquinho os nossos olhos para a gente respirar, se esvaziar um pouco, ancorar a nossa presença aqui agora. Então respira fundo. Vai se esvaziando de tudo que você experimentou nos últimos dias, nas últimas horas. Vai soltando o peso dos ombros, vai soltando os braços, vai suavizando a musculatura do seu rosto, respirando fundo e ancorando mais a sua presença aqui agora, abrindo espaço interno para a sua experiência.
relaxando os pés, as pernas, quadris, ventre. Vai sentindo os seus quadris abrindo para o chão e relaxando. Vai relaxando camada por camada o seu ventre. Quando a gente relaxa o ventre, relaxa a mente. Então respira lá no seu ventre, relaxa camada por camada o seu ventre. E vai visualizando agora toda essa parte inferior do seu corpo, criando raízes profundas para a terra. Essas raízes vão saindo das suas pernas, pés, quadris, ventre. E vão conectando você com o ventre da terra, o ventre de Gaia. Você pode visualizar esse ventre de Gaia hoje todo florido, repleto de flores. Você vai sentindo todo o amor incondicional da Grande Mãe, acolhendo você nesse momento, nessa noite. E vai sentindo também agora todo o seu ventre repleto de flores, de todos os tons, cores, aromas, de todas as espécies, preenchendo o seu ventre com o carinho de cada pétala de flor. Vai respirando fundo, com todo esse amor incondicional da terra que te acolhe, te nutre. Vai alongando toda a sua coluna, da base até o topo da cabeça. Agora vai levando a sua atenção lá para o topo da sua cabeça, para o chakra da coroa. Sentindo a sua conexão com todo o cosmos, com todo o universo, com toda a teia da vida. Vai sentindo esse interser, essa interconexão com toda a vida que pulsa nessa teia. Vai levando a sua atenção agora para o seu coração, expandindo o seu cardíaco, abrindo espaço interno para essa inteligência cardíaca. Vai expandindo as costelas posteriores, anteriores, escápulas, peito. E agora se imagine fazendo uma viagem no tempo, num tempo que é o futuro, num tempo para frente. Essa viagem através do tempo em que você se identifica com um ser humano vivendo daqui a 200 anos. Você não precisa determinar as circunstâncias dessa pessoa. Apenas imagine que ele ou ela está olhando para trás até você, a partir do tempo que ele ou ela habita. Então imagine que esse ser humano está olhando para trás
até você, a partir do tempo que ele ou ela habita. Imagine o que essa pessoa iria querer lhe dizer. Abra a sua mente, o seu coração. Abra a sua conexão, o seu interser e ouça. Ouça o que essa pessoa do futuro, vivendo daqui a 200 anos, tem para te dizer. Se abra para o que emergir, sem julgar, apenas se coloque na sua escuta profunda, com seu coração disponível, com a curiosidade da sua criança para escutar o que esse ser do futuro tem para te dizer. E quando você sentir, se permita começar a escrever palavras num papel, como se fosse essa pessoa do futuro, escrevendo uma carta só para você, que começa assim: caro, e o seu nome. Deixa a sua criança, com toda a sua curiosidade, espontaneidade, leveza, expressar o que emerge, com a sua escuta profunda, disponível. O que esse ser do futuro tem para te dizer?
A gente vai começar agora a finalizar nossa carta. Ainda não finalizou. Daí eu vou sugerir que a gente fique com esse conteúdo, que a gente integre o que a gente está vibrando. Daí eu passo para a Tamira fazer a síntese do livro e no final a gente traz na partilha, né? Quem quiser compartilhar a sua carta, quem quiser, né, falar um pouco mais sobre ela, mas deixa esse momento enquanto a gente está estudando a síntese para integrar, né? O que você está sentindo aí, o que está vivo para você depois dessa experiência, tá bom? Vou passar para a Tamira, então.
Vocês estão vendo? Sim? Maravilha. Bom, então eu vou trazer um resumo. Então esse é o último capítulo da segunda parte, né, do Vendo com Novos Olhos. A partir da semana que vem, então, a gente entra na terceira parte, que é o Seguindo Adiante. E esse capítulo, os autores trazem, então, o tempo profundo, né, uma visão mais ampla do tempo. E eles começam falando o quanto se tornou dominante no nosso mundo industrializado, né, globalizado, moderno, o pensamento a curto prazo, que ignora os custos futuros, as consequências futuras. E eles falam um pouquinho, né, da visão familiar do tempo. As famílias, então, elas se estendem para trás. Então, a gente tem as árvores genealógicas, a nossa ancestralidade. Nós nos inserimos numa história que dura séculos, né? Mas as famílias também se estendem para frente no tempo. Além das nossas raízes, existem, achei tão linda essa frase, né? Existem rebentos que ainda estão crescendo e galhos que irão brotar deles. Por quanto tempo gostaríamos que nossa família continuasse? E aí é uma provocação, né? Porque a sensação que eu tenho é que a gente consegue enxergar a nossa família e pensar em planejamentos até onde a vista alcança, né? Até no máximo para os filhos e netos. Né? Difícil uma família que vai pensar conseguir estender essa vista e pensar nos netos dos netos e por aí vai. E aí, como a gente já sabe, né, a gente já conhece bem do nosso da velha história, business as usual, boa parte do planejamento do governo, das empresas, funciona em um período de tempo muito curto, né, de apenas poucos anos. E aí o tempo está acelerando. Nas sociedades agrícolas, o ritmo do ano é contado em estações. Nos tempos anteriores, a invenção do relógio, o sol se movendo no céu dava forma ao dia. Compare esses ciclos naturais com os intervalos de tempo da tecnologia moderna, agora medidos em frações de microsegundo. A sensação de pressa é estimulada por um sistema econômico que define seus objetivos e mede seu sucesso em termos de quão rápido está crescendo. E é isso, assim, a gente está cada vez mais acelerando, né, e se distanciando dos ritmos naturais, né, se desconectando dos ritmos naturais. Eu fiquei pensando, a gente acelera os partos, os nascimentos dos bebês, a gente acelera, né, marcando cesárea, enfim, estava refletindo sobre isso. A gente acelera muitas coisas que levariam mais tempo, né, para amadurecer e para florescer. Os custos das empresas são reduzidos demitindo funcionários, usando mão de obra casual ou mais barata do outro lado do oceano e negligenciando a manutenção. E aí, esse lance da manutenção a gente vai falar um pouquinho mais aqui adiante. O custo da velocidade. Quando tanta coisa precisa ser feita para tratar de nossa crise planetária, a velocidade é necessária. Ao mesmo tempo, existe uma grande diferença entre escolher ir mais rápido, quando ao fazê-lo se gera benefício de forma genuína, e ser pego em um padrão de pressa por causa do hábito ou da demanda. Eu estava refletindo sobre isso, né? Porque às vezes, falando por mim, às vezes eu entro numa ansiedade de que tem tantas urgências no mundo que precisa ser feito, né? E tantos projetos que eu sinto que são importantes de fazer, então eu sinto que é urgente e precisa fazer rapidamente, mas ao mesmo tempo a gente também tem que respeitar nossos ritmos internos, né? Eu sinto que é muito importante a gente conseguir descansar de verdade, descansar o corpo, a mente, então encontrar um equilíbrio, né?
e não entrar nesse padrão da pressa que a nossa sociedade está acostumada a correr, sei lá para onde, né? Para o abismo. E aí eles falam então um pouco dessas consequências para o nosso corpo, para a nossa vida, né? De correr contra o tempo afeta nossos corpos e também nossos relacionamentos. O estresse crônico nos desgasta, aumentando o risco de doenças cardíacas, depressão, etc. Eu estava pensando nessa coisa dos relacionamentos, e aí agora tem as redes sociais, com as informações e a comunicação de forma muito fugaz, muito rápida, né? E o quanto a gente fica ansioso porque a outra pessoa não respondeu o WhatsApp no momento que a gente queria, né? E eu fiquei me lembrando da época que eu mandava cartas pelo correio para os meus amigos e amigas que tinham ido morar em outra cidade. E aí era outro tempo, né? O tempo de chegar a carta, depois o tempo de dar resposta, enfim. E agora tudo a gente quer para ontem, quer para agora. E tudo isso gera mais ansiedade, né? Quando estamos sobrecarregados por muitos objetivos e alvos a curto prazo, não temos tempo e espaço suficientes para considerar o que está além do horizonte. Eu trouxe essa pintura do Salvador Dalí. Benefícios a curto prazo valem mais do que custos a longo prazo. E aí eles falam, né, do exemplo da indústria da pesca do bacalhau, né, que eles aumentou a tecnologia, aumentou a rede de pesca e quase extinguiu o bacalhau. Então, ele mostra claramente que a perseguição de um crescimento contínuo em um mundo de recursos limitados é uma receita para o desastre. Não vemos os desastres vindo em nossa direção. Embora sempre exista incerteza quando estamos avaliando riscos futuros, alguns problemas são razoavelmente previsíveis. Eles são como icebergs na direção dos quais nossa sociedade industrial está correndo. Quando vemos esses problemas como distantes no tempo, nós os tratamos como não urgentes e o deixamos de lado. O business as usual só poderá continuar se fecharmos nossos olhos para onde ele está nos levando. Acho que foi um exemplo a mais aqui. Esse dos icebergs, eles lembram, né, da história do Titanic. E tem aquela coisa de parecer que de não acreditar que pode acontecer com a gente, né? Pode acontecer com o país vizinho, pode acontecer com outro navio, pode acontecer, enfim, mas parece que não queremos acreditar que pode acontecer de fato, né? Visões estreitas do tempo se auto-reforçam. As pessoas não querem olhar para muito longe no futuro porque fazer isso pode trazer desespero e culpa. A culpa é a consciência desconfortável de que as nossas ações estão fora de sintonia com nossos valores. Exportamos problemas para o futuro. Aqui acho que é o ponto-chave. Nossa economia industrial é baseada na prática de externalizar custos. Isso faz com que bens e serviços sejam mais baratos para as pessoas que vivem agora, mas deixa para trás um débito feito por nós que, no entanto, não é pago. Os combustíveis fósseis, né, por exemplo, e as coisas para as quais nós os usamos são artificialmente baratos porque não contamos os custos que estamos passando para gerações futuras. E aí eles citam os rejeitos radioativos, que quando eu penso nesse assunto me dá um frio na barriga, assim, um aperto no coração de pensar nessa loucura que a gente inventou, né, de algo extremamente perigoso, e que não só que a gente está deixando isso como um problema para gerações futuras, mas que é também um risco real, né, que pode acontecer acidentes no agora, né. Então, entre nossos maiores crimes contra as gerações futuras está a produção de rejeito radioativo. Através de seu impacto mutagênico no material genético, seus efeitos prejudiciais são permanentes. A maioria dos rejeitos tóxicos é mantida em tonéis de aço ou concreto, que são projetados para durarem no máximo 100 anos.
Nós não temos um plano claro sobre o que fazer depois. Isso é um problema e um custo que estamos adiando. Estamos criando desastres que estão esperando para acontecer, com consequências danosas que podem continuar praticamente para sempre. Então, antes da gente continuar, a gente faz uma respiração bem profunda, perceber como que você se sente nesse momento, como que está seu corpo, sentimentos, pensamentos. E então a gente continua. Visões estreitas do tempo diminuem o significado e o propósito de nossas vidas. Correndo de uma coisa para outra, perdemos a visão de para onde estamos indo. Quando a vida é dominada por demandas urgentes, nós não temos o tempo necessário para encontrar nossa direção ou determinar o que realmente importa. Pensar apenas em curtas extensões de tempo também limita severamente nossa sensação do que pode ser realizado através de nós. Cultivar um projeto até que ele seja frutífero o suficiente para causar inspiração é uma coisa que leva tempo. Quando vamos além dos pensamentos de realização individual e consideramos o que nossas ações, combinadas com as de outras pessoas, podem fazer acontecer, nós nos abrimos para uma história mais cativante. E aí os autores então falam dos ancestrais, né, como um lugar de força. Tem essa fala da Malidoma Somé, xamã e autora africana. Em muitas culturas não ocidentais, os ancestrais têm uma conexão íntima e absolutamente vital com o mundo dos vivos. Eles estão sempre disponíveis para guiar, para ensinar e para nutrir. E se o papel dos ancestrais é cuidar daqueles que estão sucedendo no tempo, então isso significa que nós também desempenharemos esse papel. Aquelas pessoas vivendo no futuro irão olhar para trás e ver a nós como seus ancestrais. Então, a gente fez essa prática agora que a Mari guiou, né? Como se, então, aquele ser do futuro está conversando com o ancestral, né? Que somos nós. Dentro da visão estreita de tempo do Business as Usual, os seres do futuro são pessoas esquecidas, cujos interesses desapareceram de vista, né? Como eu falei, eu tenho a sensação assim, que a preocupação é no máximo até o neto, né? Até onde a vista alcança. Depois disso, não é considerado, né? Quando nós reconhecemos que somos seus ancestrais, um senso de cuidado e responsabilidade surge naturalmente. A conexão com os ancestrais e com as gerações futuras nos tira dos micro-enredos do Business as Usual e nos coloca em uma história mais verdadeira e mais expansiva. E aí, então, acho que dá para ler. Os autores trazem essas duas figuras, né? A primeira é... Deixa eu ver qual página tá. Na página 149, mostra a nossa jornada como a vida na Terra. Então, é a vida da Terra como se fossem 24 horas para a gente conseguir enxergar a proporção, né? A escala do tempo que nós humanos surgimos aqui na Terra. Então, dentro dessa escala de 24 horas, é como se nós tivéssemos surgido nos últimos 5 segundos. E aí, em seguida, eles trazem, então, essa figura na página
152. Deixa eu mudar aqui isso para cá. Nossa jornada como uma espécie. Então, da mesma forma, eles ampliaram, né, essa escala e o tempo de vida da nossa espécie colocaram numa escala de tempo de 24 horas. Para a gente ter a dimensão. Em tão pouco tempo, a gente aumentou tanto a população, né, mundial e os estragos na Terra, né? Em tão pouco tempo, a gente tem feito tantos estragos com a era industrial. Nos últimos 20 segundos, mais recursos e combustíveis são consumidos nesse tempo do que em toda a história humana. E no último minuto, a população fica 6 vezes maior. E aí, para finalizar, não, na verdade, para a gente começar, abrir. Ah, ficou por cima. Para a gente poder tecer aqui comentários, sensações, sentimentos sobre esse capítulo. Eu trouxe esse trecho. Nós podemos trazer o tempo profundo para nossa mente conforme vivemos nossas vidas cotidianas. Mesmo enquanto lavamos a louça, pagamos contas, vamos a reuniões, assim por diante, podemos nos educar para estarmos conscientes, de vez em quando, da multidão de ancestrais e seres do futuro nos rodeando como uma nuvem de testemunhas. Nós podemos lembrar da vasta história de nosso planeta e deixá-la imbuir os atos mais comuns com significado e propósito. Cada um de nós é uma parte intrínseca dessa história, como uma célula em um organismo mais amplo. E nessa história, cada um de nós tem um papel para desempenhar. Eu achei muito lindo esse trecho e me amplia mesmo, traz uma sensação de que a gente faz parte de algo muito maior, né? E é interessante visualizar isso, que se estende para trás no tempo, né? Então a gente, vendo aquelas escalas de tempo, a gente tem essa dimensão de que a gente é uma continuação de algo muito grandioso, né? Da origem da vida da Terra, da origem da nossa espécie. E se a gente pode ir mais para trás e pensar na origem do universo, enfim, desse mistério, né, que é a vida, que traz a gente aqui nesse momento presente. E é muito forte pensar também, imaginar isso se estendendo para frente no tempo, né? De pensar no futuro. Então, é o passado e o futuro entrelaçados aqui e agora, fazendo parte de quem a gente é e nos dando força, nos empoderando para a gente poder seguir em nome do passado e em nome do futuro, né? Honrando, né, a vida de todos que vieram antes e honrando e respeitando a vida de quem vai vir, né? A inteligência ecológica, então, envolve pensar em termos de tempo profundo, um contexto temporal que inclui nossa história inteira. Aprender a viver em uma visão de tempo mais ampla nos abre para novos aliados e fontes de força. Eu fiz uma coisa que eu não sei. Pronto, tá tudo certo. Bom, então agora eu abro a roda, o bastão está no centro, quem quiser contribuir, trazendo algum comentário, um sentimento, trazer algum trecho sobre esse capítulo, fica à vontade. Obrigada. Quem quiser também compartilhar a sua carta, fica à vontade. A carta do Cristiano, ele disse aqui que faltou papel. A gente teve que ficar junto porque a nossa internet está ruim hoje.
Eu só quero compartilhar que a minha ancestral, o meu ancestral que falou comigo, me agradeceu muito por eu por eu ter despertado naquela época, com cada vez mais pessoas despertado daquela tragédia toda que a gente estava vivendo, e ir cada vez juntando mais massa crítica, tomando consciência, despertando, reconectando com essa teia da vida, e isso fez toda a diferença em 200 anos para frente, porque agora eles vivem num planeta em que todos se entendem como uma coisa só, como um todo, se entendem que são transpassados por esse fio do amor, que é essa teia da vida. Então, a minha ancestral agradeceu muito esse nosso despertar, que ainda é tão pequenininho, mas que daqui a 200 anos está fazendo a diferença. Eu vou aproveitar o gancho de Vânia aí, que eu achei que era só eu que tinha tido assim, essa ideia tão otimista, esperançosa, assim, quase que sonhadora, né? Mas a minha inspiração da carta foi mais ou menos assim também, como Vânia, né? Foi como assim, porque Mariana pediu para a gente começar a carta, como eu interessada para a gente, se foi isso que eu entendi. Foi isso, Mari, que eu entendi? A gente ia começar. Então, eu coloquei, cara Heloísa, eu acompanhei a sua vida durante esses anos e vi sua evolução juntamente com o planeta, e te agradeço, e te congratulo, e te saúdo pelos desafios vencidos. Pela superação de tantas ameaças enfrentadas nesses anos, e pela reverberação das suas ações, ecoando juntamente com todos os seres, numa cascata de vibrações benéficas, e através do tempo veio transformando e fazendo com que agora chegasse nesse momento de harmonia e equilíbrio do planeta, regenerado e cheio de luz e bênçãos. Foi isso que eu pensei, um pouco otimista, mas não sei se era bem esse. Namastê. Eu queria aproveitar e comentar uma coisa, né? A carta tem assim, esse exercício ele é bonito porque como a gente está lendo esse livro, ele realmente a gente para esse lugar, né? A gente está vendo um novo planeta. A gente está aqui, então a gente consegue realmente ter só esperança e agradecimento, né? Como a Vânia falou, também tive essa mesma escuta, né? Agradecendo. Mas uma coisa me chamou a atenção na leitura da Tamira foi da questão do tempo, né? De como a gente trata esse tempo. E até o cachorro aí que estava latindo na Tamira me
me levou para um negócio que a gente tem que fazer esse movimento, né? Esse movimento é necessário, mas a gente tem visto assim que esse movimento ele é um movimento lento, não que a gente tem muitas urgências, mas ele é um movimento que tem que ser com bases, então a gente tem que se fortalecer, porque senão a gente entra em burnout, a gente não consegue passar esse exemplo, né? A gente não. Então, assim, o cachorro que estava latindo aí me pareceu isso, porque às vezes o cachorro late por nada, só passou um grilo ali, o cachorro, uau, 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 né? E é isso, a gente não pode ser o cachorro raivoso, a gente tem que ser, né, aquele cachorro observador, tem que ser igual a minha gata aqui, né, que ela fica observando, ela fica, né, ela fica, porque é isso, eu acho que o nosso sentimento é se fortalecer e observar para poder agir de uma forma, como a permacultura fala, né, observar e interagir, né, esse que é o grande segredo, eu acho, para a gente reverter e regenerar esse planeta. É isso. Eu vejo essa pressa que todo mundo tem hoje em dia, né? Que é uma vida corrida, uma pressa desesperadora, assim, e eu acho que é isso mesmo que fala aí o livro, quer dizer, é a pressa, mas é a pressa a curto prazo, só tem pressa porque só vê que tem que fazer coisas assim, amanhã ou depois da manhã, não pensa nesse tempo estendido, né? Que pensar para frente, que a gente tem que, por exemplo, uma árvore, uma sementinha vai levar quantos anos para virar uma árvore, né? Vai demorar, mas tudo hoje em dia é para ontem, né? Eu me lembro muito bem quando eu sou do tempo em que não tinha computador, né, no início, na minha vida. E quando eu comecei a trabalhar e que tinha computador, e aí veio o e-mail, e aí o tempo do trabalho começou a ficar apressado, porque todo mundo queria tudo correndo, as respostas, tudo tinha que ser correndo. E de vez em quando eu me parava assim, eu pensava, meu Deus, eu queria estar vivendo naquele tempo do cavalo, que só tinha cavalo para levar a carta para a comunidade mais próxima, e tinha que ficar esperando, porque, nossa Senhora, como que a vida acelerou, né? E é uma vida acelerada a curto prazo, porque só se pensa no curto prazo, né? Então é isso, a gente não semeia a longo prazo, né? E é isso que a gente precisa, e é essa calma que a gente precisa aí. É uma calma, mas é uma calma na urgência, né? Porque a gente vê que é urgente a gente começar a mudar a chave, não adianta a gente ficar tendo muita calma para virar a chave, né? Tem que virar, é para agora, mas não adianta atropelar, né? Sair atropelando tudo, porque eu fico impressionada. Eu estou aposentada e eu olho assim como se as pessoas estivessem sempre correndo na minha frente, assim, ninguém tem tempo para pegar o telefone para tocar, de falar com as pessoas. Caramba! E isso me angustia muito, essa pressa toda da vida afobada. Mas, como diz a minha ancestral, vamos em frente que nós estamos no bom caminho, estamos despertando. E vamos despertar outros ao redor da gente, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ter essa paciência de despertar os que estão ao redor da gente. A gente está despertando, então vamos levar outras pessoas com a gente, né? Passa a palavra. É como disse Cristiano aí, vamos observar a natureza através da permacultura, né? Que ela é a mais sábia de todas. A gente observando ela é sábia esperar a sementinha virar árvore. Observando a natureza, a gente vai conseguir. Eu, durante a meditação lá que a Mari propôs, eu fiquei bem assim, concentrada e eu senti os meus joelhos, engraçado assim, como se tivesse assim, um calor, um fogo nos joelhos. E aí eu achei interessante, porque para mim é como se fosse uma mensagem: cuide bem dos seus joelhos. E agora que depois eu fiquei pensando no significado do joelho, né, que é essa
esse meio do caminho entre os pés, que são a nossa origem, e os quadris que criam a vida nova, né? Que que geram uma flexibilidade para a gente viver os impactos, que também são os que o que a gente movimenta para ir na direção do que a gente quer. E, enfim, onde a gente bota as crianças no colo também, né? Que é o futuro. Enfim, acho que a mensagem do meu ancestral do futuro é: cuide bem dos joelhos. Cheguei atrasada, correndo no tempo, mas cheguei. E eu não consegui ler o capítulo essa semana, porque trabalhei mais do que eu tinha planejado, precisei trabalhar mais. Aí eu fiquei numa dúvida, vou sem ler, vou sem ler, né? E aí cheguei aqui no meio da proposta que eu te quero da meditação, meio chegando, pensando, será que eu vou conseguir chegar? E aí na hora do bilhetinho, né, eu recebi um bilhete, não foi nenhuma carta. E a primeira coisa, eu não tinha lido, sabia o tema, mas eu não tinha lido, foi: corre demais, né? Para quê? Foi bem assim. E pode vir com calma, respira, porque você não está sozinha. A mudança vai estar a caminho. Muito que aprender, muito que plantar, mas sossega que a colheita virá. Aí eu falei, gente, cheguei. E me deu uma coisa boa, né? Foi assim, o contraponto de quando eu fui acompanhando o resumo, que deu um pouquinho de frio na barriga mesmo, sabe? Eu queria ter ficado só com o bilhetinho. Mas tudo bem, tem que olhar as duas partes, né? É isso. Vou aproveitar o gancho também da Marcília. Que bom que você chegou, Marcília. Nós somos aqueles porque tanto esperamos, né? Somos nós, né? Então a gente não tem o mito, não tem o Messias, né? Somos nós. Esse capítulo realmente, né? Ele mexe, né? Com uma dinâmica, né? Que pra gente está tão inserida ali que a gente nem se dá conta, né? Quando a gente lê, a gente se identifica, né? Com esse lugar da velocidade, né? E é o que eu tenho experimentado aqui, né? Nessa vida um pouco diferente que eu escolhi viver, né? Que é um grande desafio, né? Abrir mão e fazer os desapegos e estar aqui, mas que é isso, né? A gente planta e fica ali, a árvore vai, aí vai devagarzinho, aí vem as formigas, comem todas as folhas, aí ela fica um tempão para se regenerar, aí vem todas as folhinhas, né? Daqui a pouco tá saindo um frutinho, uma florzinha, né? Daí ela vai, aí ela, né? Então é esse movimento que não tem a pressa, né? Tudo tem o seu tempo, o seu movimento, né? E até as formigas, elas fazem parte do sistema e sinalizam para a gente a importância, né? Que elas têm ali, né? De arejar o solo, de fazer poda, né? Elas fazem poda, né? Quando o solo está às vezes fraco, né, frágil, elas podam a árvore, né, elas ajudam o sistema, né, a não ficar sobrecarregado. Daí, sobre a minha carta, ela foi também a minha ancestral, ela foi super generosa, assim, né, eu queria compartilhar a minha carta, que é assim, ó: cara Mariana, esse é um tempo de resgate de tudo que foi vivenciado em Gaia nos últimos 200 anos. Estamos ressignificando nossa relação com a natureza que somos. Já não existe guerra, exploração de recursos e excesso de consumo, como um dia existiu. Graças a pessoas como vocês, que esperançavam de forma ativa um mundo diferente, conseguimos estar aqui e mudar a consciência. Hoje as crianças têm aulas de yoga, meditação, autocuidado, agrofloresta, permacultura. Plantamos e preparamos a nossa comida. Vivemos em comunidades e há muita solidariedade, comunhão, a economia da dádiva, do cuidado. As sementes são nossos maiores tesouros. Somos gratas e gratos por vocês, ancestrais. Seguimos conectadas no tempo, no espaço.
Sou curandeira na minha comunidade e muitas das doenças são curadas com a sabedoria ancestral que herdamos dos indígenas. Com amor e respeito, intersomos. O nome dela era Gaia. Gratidão pela escuta. A minha carta ficou enorme, que nem a do Cristiano, nem acabei ainda. Nem vou ler, mas o resumo é esse, de agradecimento. Esse capítulo nos traz muita responsabilidade, né? Se a gente não tivesse prestando atenção antes, agora, depois desse, não podemos mais alegar inocência. Perdemos a inocência nesse 8º capítulo, porque é uma chamada de responsabilidade. E na carta veio esse sentimento. Cara, Elane, a humanidade está diferente. Você não reconheceria se nos visse agora. O mundo que você conheceu não existe mais. O que existe são as consequências das ações de todas as gerações, uma após a outra, que povoaram nossa terra. Nosso mundo é o resultado dos erros e dos acertos dos antepassados. Tudo nos conduziu ao que vivemos hoje. E a consciência que temos dessa realidade nos motiva a construir um futuro melhor com as ações que realizamos aqui no futuro. Cada pequena ação que você fez para a regeneração e a conservação da natureza ainda ecoa. Agradeço por isso. Olá, minha conexão está bem ruim. Vocês conseguem me ouvir? Está tudo picado aqui para mim. Posso falar agora? Tem alguém falando? Não, porque eu não estou vendo. Pode falar, Cecília. Tá bom. Se você... Cecília, deixa eu só... Comecei falando da minha emoção e foi... Oi? Eu ia sugerir, às vezes fica um pouquinho mais estável quando a gente interrompe o vídeo e fica só com áudio. Tá. Vou tentar. Tá bom. A gente não tá te ouvindo. Vou tentar ser rápida, porque a minha tá caindo. Tudo bem. Agora voltou. Vou tentar de novo.
A gente não tá te ouvindo, infelizmente. Se você quiser tentar entrar pelo celular com... Talvez eu conseguisse, mas já está no final, né? Tudo bem. A Quem sua sabe voz ela voltou. escreve no chat, né? Pode ser, se quiser escrever no chat também. Eu não tô te ouvindo. Quer tentar falar sem o... E agora? Tô ouvindo você agora. Ai, desculpa, pessoal. Pode Eu falar. só queria só para concluir aqui, quando eu falei da emoção, é porque quando aparece, né, a parte dos rejeitos radioativos foi o que mais mexeu comigo mesmo. Mas depois a coisa foi assim, trazendo até terminou o capítulo muito bem, né, principalmente com o último, as 3 últimas questões, né, que aparecem, né, ele falando ancestral, eu ouço histórias, tal, né, aquela última cartinha da página 155. E nessa daqui, que é para a gente falar sobre as 7 gerações, apareceu muito semelhante, né, com o que vocês disseram, reconhecendo, né, que dentro dos meus limites, a carta ficou longa, então eu vou tentar resumir. Dentro dos meus limites, ela agradecendo, né, por ter consciência, sempre consciente, fazendo o que era possível. Então, assim, eu não vou ficar me estendendo, porque é bem semelhante com o que vocês trouxeram, mas o que ela coloca com essa consciência, você foi capaz de eleger representantes responsáveis que possibilitaram a preservação da vida, que tem essa atenção, e com essa ajuda, né, e com a consciência de que está crescendo, a gente conseguiu chegar aqui numas condições boas. Então, é a gratidão pelo despertar e mudar o rumo do que estava sendo. Mais ou menos isso. Obrigada. Esperança ativa, todo mundo, né? Estamos com esperança. Me veio agora que acho que esse capítulo a gente podia retomar, quem sentir, de reler, né, a profecia de Shambhala. Eu acho que ela dá os guerreiros de Shambhala, né? Dá uma energia de força, assim.
E me veio também a fala da Elaine, que ela falou de responsabilidade, né? E com a responsabilidade me veio também que também a mensagem desse livro, de Esperança Ativa, que é a compaixão. Sentir compaixão pelos seres que virão, né? A gente tem tanta conexão, muitas pessoas, né? Pelo menos tem de resgate dessa conexão com os ancestrais, mas é pouco falado, né? Da conexão com os descendentes, né? De quem está por vir e eu achei muito bonito assim a gente se enxergar, né? Nessa dimensão estendida para trás, para frente, né? E a nossa compaixão se estender, né, para esses seres do futuro também. Bom, pensei muitas coisas durante as falas de vocês, mas só queria compartilhar um pouco os meus processos da maternidade aqui, que vira e mexe, eu penso nisso, assim, da questão de respeitar o tempo, né? E o tempo da criança, enfim. Eu estava pensando muito que a Flora, minha filha, me convida muito à paciência e respeitar o tempo dela em várias fases da vida dela, né? E é isso, né? A gente aprender a respeitar o tempo da criança e de não acelerar desde pequenininha, né? Nos processos, desde o desfraude, desde várias coisas. Eu me lembro de respirar fundo, assim, e confiar no processo dela, sabe? E várias fases mesmo. Eu sinto que ela me ajudando a ter paciência, né? A resgatar esse lugar de confiar no ritmo natural e não acelerar. Bom, a gente está terminando o nosso tempo aqui, mas eu vou abrir então, quem quiser trazer mais uma última fala. O bastão tá Eu gostaria só de, que eu estava falando, que da página, dá para ouvir? Página 155, que ela está falando da carta para o futuro, né, ancestral. A última frase, ela fala assim: onde você encontrou a força para continuar trabalhando tão duro, apesar de todos os obstáculos, desencorajamentos? Achei muito legal, assim. E eu fiquei empolgada, porque fala muito do tempo, né? E o Alexandre é geólogo, então ele também curtiu essa parte. E daí ele falou aquilo que eu já tinha comentado com vocês. Eu acho que é isso mesmo, né? Os netos despertam na gente essa vontade de que as outras gerações tenham qualidade, até melhor do que a gente está tendo, né? E preservar mesmo essa qualidade de vida. Então, acho que vem daí mesmo, né? Completando aí, lembrando que a Tamira está falando, e que os netos das minhas netas também possam ter, né? Então, se a gente puder estar atento para manter, mesmo a gente não estando aqui, isso eu achei muito lindo isso que fala, né? Que se a gente fosse pensar, né, os antigos, só no que eles iam aproveitar, a gente não teria muita coisa. Então, assim, pensar realmente nessa extensão do tempo, né? Então é isso. Obrigada. Você falou dos netos, né? Eu também me dei conta, só foi há pouco tempo que eu me dei conta disso, viu? Porque quando a gente fala sempre de ancestral, a gente sempre olha para trás, né? A gente, os nossos ancestrais, a árvore genealógica, e avô, bisavô, tataravó, não sei o quê. Aí, agora com o neto, né, de repente eu me dei conta que eu já sou ancestral dessas minhas netas, né? E assim, nossa senhora, eu já sou ancestral. Que lindo, que responsabilidade, né? Porque a minha neta me pede muito para contar histórias, né? Então, e aí eu fico pensando, nossa, minha avó contava história para mim, agora eu estou contando história e eu já sou ancestral dessa minha neta, das minhas netas, né? Que eu já tenho várias. E aí a gente se dá conta, né? Que eu não tinha pensado que a gente pensa para frente, a gente sempre pensa para trás, né? Os ancestrais. É isto. Eu já estou perdendo a esperança, Vânia, que até agora não me deram um neto. Eu não sei como vai ser, eu vou ser ancestral, não sei de quê.
Já estou passando até da idade. Bom, então só para dar uma animada que a gente está saindo desse capítulo, a gente vai entrar na terceira parte, né, semana que vem, com seguindo adiante com 2 capítulos. A gente vai falar de 2 capítulos no próximo encontro, para a gente conseguir terminar em 12 encontros. Então, o próximo, para dar uma animada, né, e nessa entrada de primavera, a gente então vai falar do capturando uma visão inspiradora e ousando acreditar que é possível. Então, a gente vai entrar em outubro com a nossa esperança ativada, energizada, renovada, né? Então, eu vou convidar o Sino para a gente fechar nosso encontro de hoje. Alguém gostaria de ler os votos do Ecosátiva? Maria Cecília quer ler? Na página. Eu sempre esqueço, a Mari, lembro a página nesse livro? Alguém lembra que página tá? 195. É isso. 195. Prometo, deixa eu ver se eu tô pensando aqui, tá. Prometo a mim e a cada um de vocês dedicar-me diariamente à cura de nosso mundo e ao bem-estar de todos os seres. Viver na Terra de maneira mais leve e menos violenta pelos alimentos, produtos e energia que eu consumo. Recorrer à força e à orientação do planeta Terra, dos ancestrais, das gerações futuras e de meus irmãos e irmãs de todas as espécies. Apoiar outros em nosso trabalho pelo mundo e pedir ajuda quando eu precisar. Seguir uma prática diária que clareie minha mente, fortaleça meu coração e que me ajude na contemplação desses votos. Amém. Então a gente vai sem medo de ser feliz. Sim. Bom, a gente pode então escrever alguma palavrinha no chat para fazer nosso check-out, como a gente está saindo. Eu não vou escrever, eu vou falar. Que depois de tanta carta otimista, eu só posso sair com 2 palavras: esperança ativa. E real. Também. Então, completando aí, realmente, concordando, esperança ativa. Vamos firme.
Boa, Marcília, menos apressada. Olha, a esperança está predominante hoje. Roxana esperançosa, Vânia esperançosa, o Cris esperançoso, a Maribel leve, o Leandro feliz, a Marcília menos apressada, a Mari entusiasmada para seguir, a Nanda alegre. Eu saio leve também. Apesar de todos os pesares, a leveza continua presente aqui também. Apesar dos pesos. Bom, então a gente pode abrir os microfones e se despedir. Boa noite. Boa noite, muito Boa obrigada. noite. Boa noite. Boa noite, Feliz boa noite. Boa noite, primavera. gente. Gratidão. Feliz primavera. Feliz primavera. Amanhã eu mando minha orquídea, Tamira. Eu vou tirar de ti. Por favor. Ela tá linda. Abriu para. Flores aqui também, ó. Mandem flores. Mandem flores pro Olha, grupo. a orquídea da Marcília, as Uau. orquídeas. Minhas abriram todas de uma vez, assim, 6 essa semana. É A minha- Um pouquinho do meu orquidário aqui. Vou mostrar aqui. Mandem foto no grupo. A minha tá presa na goiabeira. Aí, Manda também, Maribel, dos seus lírios. Vou mandar, vou mandar. Tchau, gente, boa noite. Beijo da noite. Boa noite. boa noite. Bom